Olá, seja bem-vindo. Me chamo Roberto. No episódio de hoje falaremos sobre a doença bacteriana Clostridioses. Aproveite e já se inscreve no canal e ative os sininhos das notificações. Lembrando que essa é a parte 2, então não esqueça de ver a parte 1 para melhor compreensão desse vídeo. Link da parte 1 nos cards e na descrição. Vejamos sobre a espécie Clostridium perfringens, tipo D. As principais causas da Clostridium perfringens tipo D é provocada pela toxina da bactéria Clostridium perfringens tipo D, quando aquela é absorvida pelo intestino. A doença desenvolve-se quando o ambiente intestinal é favorável ao crescimento bacteriano e a quantidade de bactérias aumenta drasticamente. A toxina produzida provoca enterocolite, inflamação do intestino, aumentando a permeabilidade dos vasos sanguíneos, que mais facilmente absorvem a toxina. Esta circula na corrente sanguínea provocando edema dos pulmões e dos rins, o que levou ao nome rim polposo. Esta situação pode ser provocada por um aumento na ingestão de alimento de mais elevado valor nutricional, como melhores pastagens, introdução de alimentação rica em gramíneas ou outras alterações bruscas no regime alimentar. Os animais jovens são os mais suscetíveis. Apesar dos animais adultos também serem sensíveis à doença do rim polposo, desenvolvem imunidade devido à exposição frequente a esta toxina. Vejamos sobre os sinais clínicos. Os animais com doença do rim polposo são muitas vezes encontrados já mortos, sem terem exibido sinais clínicos. A doença tem uma progressão rápida e geralmente atinge os melhores animais do rebanho. Quando se observam sinais clínicos, estes podem ser facilmente confundidos com outras doenças de evolução grave. Os borregos infectados ficam deprimidos, podem ranger os dentes, contorcer-se ou ter convulsões. É comum manifestarem sinais de dor abdominal. Vejamos sobre o tratamento e prevenção. O tratamento dos animais infectados geralmente não é viável. Pode tentar-se a administração de antitoxinas, quando estão disponíveis, quer oralmente quer por via sistêmica, ou antibióticos tais como penicilinas. Estes medicamentos podem ajudar se surgirem outras doenças associadas, mas o melhor método de controle é a prevenção. A prevenção passa por um manejo cuidadoso da alimentação dos animais, evitando alterações súbitas na dieta e regimes ricos em gramíneas e mal balanceados. Deve haver uma transição gradual durante 2 a 3 semanas quando se passa para um regime com maior proporção de concentrado. Alimentar os animais com intervalos regulares, com ração adequadamente misturada e com espaço suficiente na manjedoura, são métodos que irão ajudar a prevenir as enterotoxêmias e a doença do rim polposo em particular. Um correto manejo da dieta juntamente com um bom programa de vacinação constituem a prevenção mais eficaz. Vejamos sobre a espécie Clostridium tetani. O tétano é provocado quando o Clostridium tetani está presente numa lesão na qual existe baixa oxigenação. As feridas perfurantes, tais como aquelas provocadas por lascas de madeira, mordeduras de cães, cortes durante a tosquia e na colocação de brincos, providenciam locais ideais para o crescimento e desenvolvimento desta bactéria. O tétano também pode ocorrer após a descona ou mesmo em feridas muito pequenas que não são visíveis. O período de incubação é, geralmente, entre 3 dias e 3 semanas. Durante este período, o organismo multiplica-se e produz toxinas letais. Estas toxinas penetram nos nervos à volta da ferida e são transportadas para a medula espinhal e cérebro onde se fixam as células nervosas produzindo espasmos musculares exagerados e incontroláveis. Vejamos sobre os sinais clínicos. Os sinais clínicos do tétano ocorrem após a infecção se ter estabelecido na ferida. Os sinais incluem rigidez muscular, falta de coordenação, marcha irregular, espasmos, incapacidade para mastigar e beber, inchaço e reação exagerada ao ruído ou contato físico. Podem não ser observados todos estes sinais clínicos. O animal geralmente não tem força nos 4 membros para se manter de pé, ficando estes rígidos e direitos e a cabeça para trás. Podem ocorrer convulsões e o animal geralmente morre devido à paralisação dos músculos responsáveis pela respiração. A morte ocorre entre 3 e 10 dias, dependendo da espécie animal afetada. Em rebanhos, podem ser encontrados alguns animais mortos sem terem sido observados sinais clínicos da doença. Vejamos sobre o tratamento e prevenção. O tratamento envolve cuidados com a ferida e uma correta administração de doses elevadas da toxina antitetânica e antibióticos. É um procedimento complexo e o tratamento geralmente é demorado, caro e muitas vezes, sem sucesso, por isso a prevenção é a melhor maneira de evitar a doença. A higiene e a vacinação são essenciais para a prevenção do tétano.
A maior parte dos desinfetantes não são eficazes contra os esporos do C. tetani, pelo que é essencial manter as condições de higiene e asepsia nos procedimentos cirúrgicos. Quaisquer instrumentos usados nos procedimentos cirúrgicos de rotina, por exemplo alicates ou facas, devem ser cuidadosamente limpos antes, depois e durante o procedimento cirúrgico. Na altura de colocar os brincos às ovelhas, os borregos devem ser obrigados a permanecer em pé para evitar que a ferida seja contaminada pela sujidade. Apesar destes esforços, a contaminação de feridas ocorre. O tétano pode ser prevenido através da vacinação das fêmeas 30 dias antes do parto. Se as fêmeas gestantes não estiverem vacinadas contra o tétano, pode ser administrada toxina antitetânica aos borregos na altura do corte da cauda ou castração. A toxina antitetânica providencia imunidade imediata de curta duração, podendo ser administrada nestas alturas, corte de cauda e castração, para prevenir surtos de tétano. Um protocolo vacinal eficaz inclui a administração de 2 doses iniciais com intervalo de 4 semanas, pelo menos. Recomenda-se reforço anual de 1 dose. Após a primeira dose, verifica-se uma imunidade temporária após 9 a 14 dias, mais rapidamente desaparece. Dado que o período de incubação pode ser tão curto como 3 dias, torna-se óbvio que uma única dose da vacina não é eficaz na prevenção da doença. Vejamos sobre o controle. Em geral, o controle das clostridioses se baseia principalmente na vacinação sistemática de todo o rebanho, já que os animais estão em permanente contato com os agentes e com os fatores que poderão desencadear essas doenças. As vacinas clostridiais são, na sua grande maioria, polivalentes, contendo em sua composição múltiplos antígenos. Quando o rebanho é sistematicamente vacinado, os anticorpos colostrais protegem os filhotes por 3 meses após o nascimento, sendo necessária a realização da primovacinação após esse período. Considerações finais. As clostridioses são um complexo de enfermidades que ocorrem de forma muito rápida e fatal nos animais, e são causadas por bactérias do gênero Clostridium. Essas bactérias têm capacidade de esporulação, e são encontradas nas fezes dos animais, no solo, entre outros. Muitas espécies de clostrídeos podem estar presentes na água doce e salgada no solo e no trato intestinal normal de animais e humanos. Apesar de estarem presentes no ambiente e no trato intestinal, os clostrídeos não são transmitidos de um animal para o outro, e o que causam os sinais clínicos não são as bactérias, mas as toxinas produzidas por elas. O mais importante, quando se fala em clostridioses, é prevenção, pois, na maioria das vezes, o tratamento não surte o efeito desejado porque, mesmo medicados, um grande número de animais acometidos morrem. Se você chegou até aqui, agradeço sua atenção, aproveite e deixe seu like. Abraços.